quando a gente pensa na história do Brasil, muitas vezes foca nos grandes marcos: descobrimento, independência, proclamação da República. Mas tem momentos que parecem menos glamurosos e que, na real, foram verdadeiros motores de transformação. A abertura dos portos às nações amigas, em 1808, é um desses episódios. E mais, esse momento não veio sozinho. Ele foi só o pontapé inicial de um monte de mudanças profundas que marcaram o chamado período das reformas joaninas, aquele tempo em que o Brasil deixou de ser uma simples colônia e começou a ganhar uma cara mais moderna e estruturada. Para entender tudo isso direitinho, a gente precisa lembrar do que estava rolando no mundo. Naquela virada do século XVIII para o XIX, Europa em ebulição, Napoleão Bonaparte dominando geral, a França batendo de frente com seus antigos aliados e inimigos, entre eles Portugal e Inglaterra. E aí entra o famoso bloqueio continental. Napoleão mandou um recado para todo o continente europeu. Ninguém podia mais fazer comércio com os ingleses. Era uma tentativa de sufocar economicamente o Reino Unido. Só que Portugal, tradicional aliado da Inglaterra, ficou numa enrascada. De um lado, não queria romper com os britânicos. Do outro, sabia que desafiar Napoleão era perigoso. Resultado, a galera da corte portuguesa decidiu fazer o que ninguém esperava: fugir para o Brasil. Sim, em 1808, Dom João VI, ainda como príncipe regente, atravessou o Atlântico com toda a sua comitiva e trouxe o governo de Portugal nas malas. Logo no desembarque em Salvador, ainda em janeiro de 1808, Dom João percebeu que precisava dar uma resposta rápida aos comerciantes locais e aos britânicos que garantiram sua travessia. Foi aí que ele assinou o Decreto de Abertura dos Portos às Nações Amigas, um nome pomposo para uma decisão que mudou radicalmente a economia brasileira. Pela primeira vez, o Brasil podia negociar diretamente com outros países, principalmente com a Inglaterra. Isso significou o fim do pacto colonial, aquele modelo que obrigava a colônia a vender só para a metrópole e comprar só dela. Era como se até então o Brasil estivesse trancado dentro de casa e de repente abrissem as janelas e portas para deixar o mundo entrar. E o mundo entrou com força: tecidos ingleses, livros, ferramentas, novos produtos e, claro, também novas ideias. Só que essa abertura não foi exatamente um ato de generosidade de Dom João. Foi fruto de uma negociação política e diplomática com os britânicos, em troca da ajuda para fugir de Napoleão e garantir a segurança da família real no Atlântico. Os ingleses queriam vantagens comerciais. O Brasil virou um excelente novo mercado consumidor e, como os produtos britânicos tinham preços mais baixos e maior qualidade, logo tomaram conta do comércio nas cidades brasileiras. A partir desse momento, o Brasil começou a passar por uma série de transformações que hoje a gente chama de reformas joaninas. Dom João não veio para cá apenas para se esconder. Ele trouxe o Estado português com ele. E isso significava criar toda uma estrutura que antes nem existia no Brasil. Órgãos públicos, instituições, escolas, centros de cultura e muito mais. Uma das primeiras medidas foi a criação da imprensa régia, em 1808. Antes disso, sabia que era proibido imprimir livros no Brasil? Pois é, tudo tinha que vir de Portugal. Com a imprensa régia, começaram a circular jornais, panfletos, livros, e isso abriu caminho para a disseminação de ideias iluministas, discussões políticas, debates sobre liberdade e direitos. Um verdadeiro avanço para uma sociedade que, até então, vivia na mordaça. Em 1809 foi criado o Banco do Brasil, a primeira instituição bancária da história do país, uma tentativa de organizar o sistema financeiro e dar suporte à nova economia que estava nascendo. Também surgiram a Biblioteca Real, o Museu Nacional, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e a Academia Real Militar
embrião do ensino técnico e científico por aqui. Além disso, o Rio de Janeiro, que virou a capital do Império, passou por um processo acelerado de urbanização. Ruas foram calçadas, prédios públicos erguidos, serviços organizados. A cidade começou a ganhar ares de centro europeu, pelo menos em algumas áreas. Claro que tudo isso veio junto com muita desigualdade. A população pobre seguia marginalizada e os escravizados continuavam sendo a base da economia. Mas, no geral, o Brasil passou a ter uma nova cara. Outra mudança fundamental foi a revogação de várias restrições comerciais e produtivas que vigoravam durante o período colonial. Produtos que antes eram proibidos de serem fabricados aqui, como vidro, pólvora, ferro e até tecidos, começaram a ser liberados. Isso incentivou a produção local e o surgimento de manufaturas. Começava ali, timidamente, uma tentativa de industrialização. A elite brasileira, principalmente os comerciantes e donos de terra, passou a ganhar cada vez mais poder. Afinal, agora tinham acesso direto ao mercado externo, podiam importar produtos e exportar seus próprios. Isso fortaleceu economicamente os dos setores mais ricos da colônia, que começaram a questionar: se já temos tudo isso, para que continuar subordinados a Lisboa? Mas calma, que nem tudo foram flores. A hegemonia inglesa sobre o comércio brasileiro se intensificou. Os tratados assinados entre Portugal e Inglaterra favoreciam absurdamente os produtos britânicos que entravam no Brasil com taxas baixíssimas, enquanto os produtos brasileiros, em contrapartida, quase não conseguiam competir na Europa. Isso criou uma dependência econômica e desequilíbrios que perdurariam por décadas. Outro ponto importante foi que, embora houvesse reformas, a escravidão seguia firme e forte. A elite econômica brasileira ainda dependia diretamente do trabalho escravo, especialmente nos engenhos de açúcar e nas lavouras. A chegada da corte não significou uma melhoria real nas condições de vida da maior parte da população. Muito pelo contrário. Em muitos casos, a presença da corte aumentou os gastos públicos, forçou o aumento de impostos e concentrou ainda mais poder político nas mãos de poucos. Mesmo assim, é inegável que esse período preparou o terreno para algo que viria logo depois, a independência do Brasil. Quando Dom João voltou a Portugal, em 1821, pressionado pelas cortes de Lisboa, deixou seu filho, Dom Pedro, como regente. Pouco tempo depois, em 1822, o Brasil se tornaria oficialmente independente. E muito disso só foi possível por causa das estruturas criadas durante o período joanino. A presença da corte real e todas as reformas associadas fizeram o Brasil dar um salto no tempo. De colônia agrária e dependente, começamos a nos estruturar como uma nação, ainda desigual sim, mas com instituições, imprensa, economia externa, educação formal e, principalmente, uma elite política que já pensava o Brasil como algo separado de Portugal. As reformas joaninas, junto com a abertura dos portos, foram o embrião de uma ideia que cresceria ao longo do século XIX. A ideia de que o Brasil poderia e deveria caminhar com as próprias pernas, mesmo que esse caminho fosse cheio de pedras, e ele foi e ainda é. Se você curtiu essa viagem no tempo e quer continuar entendendo como decisões políticas e econômicas do passado ainda moldam o Brasil de hoje, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios da nossa série sobre História do Brasil. E me conta aqui nos comentários, você já tinha ideia do quanto a abertura dos portos e as reformas joaninas influenciaram o nascimento do Brasil moderno? Qual outro tema histórico você gostaria de ver por aqui? Valeu por ficar até o fim e até a próxima aula!